Existe bem mais do que um jeito de operar as linhas de tendência e você vai aprender nessa aula. Salve, salve tropa! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar sobre as linhas de tendência. Eu vou te mostrar que com a Astron a gente tem possibilidades de operar as linhas de tendência a forma clássica, mas também a gente pode operar pullback, a gente pode operar falso rompimento e o melhor de tudo 100% automático. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Primeiro de tudo a gente vai vir aqui na aba dos nossos indicadores, arrastar a linha de tendência para dentro do gráfico. Feito isso, nos parâmetros de entrada a gente vai conseguir configurar os nossos inputs. Então o primeiro dele é o estilo de traçamento. Como o próprio nome já sugere, é o jeito que você vai querer suas linhas de tendência. Tem o modo de traçamento curto, o médio e o longo. Eu gosto de utilizar bastante esse traçamento médio, mas aí fica ao seu gosto. Aqui embaixo no modo de traçamento a gente também tem duas opções. A gente tem somente os extremos e também com intersecções. O que seriam essas intersecções? Aqui no GBP-USD a gente vai ter um exemplo bem legal para explicar para vocês essa questão da intersecção. Então a gente tem que entender o princípio, né? Para traçar uma linha de tendência, a gente vai precisar de dois pontos, que são os pontos de traçamento. Então nesse caso, ela está traçando desse ponto, que é o ponto A, até esse ponto, que é o ponto B, correto? Então dentro desse ponto A com esse ponto B, a gente tem intersecções aqui. Seria esse aqui e esse aqui. Tá vendo? Ó, entre o ponto A e o ponto B, ela já passou aqui, ela já tocou nessas regiões. Então, quando eu coloco para ela fazer a marcação de somente os extremos, observem a diferença. Eu vou vir aqui em linhas de tendência, vou trocar de com intersecções para somente extremos. Observe que agora, ó, entre o ponto A e o ponto B de todas as minhas linhas de tendência, ela não fez a intersecção. Então, aqui ó, eu tenho o ponto A, aqui eu tenho o ponto B. Dentro desse ponto A com esse ponto B, ela não fez nenhuma intersecção. Aqui eu tenho outra linha de tendência, que ela começou aqui o ponto A e aqui ela teve o ponto B. Então, entre esse espaço também não houve nenhum toque. E aqui eu tenho mais uma linha de tendência, ó, ponto A e ponto B. Entre essa marcação aqui, ó, também não teve nenhum toque. Então, ela vai traçar somente os extremos e quando eu marcar com intersecções, vamos voltar aqui só para fixar bem, com intersecções, aí tá lá a nossa diferença na marcação. Então, a gente tem o ponto A aqui, o ponto B aqui e aqui a gente tem as nossas intersecções, tá? Então, entre o ponto A com o ponto B, aqui houve intersecções. Essa é a diferença do modo de traçamento com intersecções e somente os extremos. Aqui em LT sem rompimento é o modo clássico de traçar uma linha de tendência. Então aqui em mostrar eu habilito, deixo como sim, se eu quiser utilizar dessa forma. Aqui em apagar após é bem interessante também. Por quê? Você pode deixar ele traçar uma linha de tendência e escolher quantos toques você quer que ele faça para ele invalidar essa linha. Então, por exemplo, aqui tem um toque, dois toques, três toques ou apenas rompimento. Então, enquanto ele não romper a linha de tendência, ele vai manter a marcação. Tem muita gente que gosta de trabalhar ali no terceiro toque da linha de tendência, né? Então ela precisa de dois para fazer a marcação e aí seria o primeiro toque ou rompimento. Então, se você gosta de trabalhar dessa forma, você pode deixar aqui, ó, um toque ou rompimento. Ele vai traçar a linha de tendência. A primeira vez que ele for tocar nela, ela vai estar válido. Tocou, respeitou, some a marcação, ou foi lá, tocou e fez o rompimento, ele também já some a marcação. Então eu vou deixar aqui um toque ou rompimento. No limite de LTs, a gente pode colocar para ele traçar a quantidade de LTs que a gente vai querer, seja de alta ou de baixa. Eu vou colocar aqui o limite de 3 como vem no padrão. Isso não necessariamente quer dizer que ele vai traçar 3 linhas de tendência, mas se, por exemplo, ele tiver uma região que ele consiga traçar 5 linhas de tendência, ele vai deixar limitado para traçar apenas 3. Aqui em cor a gente pode alterar também. Eu vou deixar essa cor roxa aqui. Na espessura eu vou colocar 2 para ela ficar uma linha um pouquinho mais grossa. E beleza, o modo clássico da minha linha de tendência ela já está configurado. Mas eu posso também trabalhar com esse sistema aqui de pullback. Então o que ele faz? Quando uma linha de tendência ela faz o rompimento, ela automaticamente vai se transformar em uma linha de tendência de pullback. Assim como a gente tem o pullback normal, horizontal, a gente vai ter o pullback na diagonal com as linhas de tendência. Então se eu quiser utilizar também as linhas de pullback,
pullback, eu deixo habilitado aqui como sim. Se eu não quiser utilizar, marca como não. Eu marcando como sim, eu vou deixar para ele apagar após o primeiro toque ou o rompimento. Vou deixar também limitado em 3 e dessa vez eu vou trocar a cor dele, vou colocar uma cor verde aqui. Beleza, deixei verde, vou deixar a linha tracejada. Então quando eu tiver uma linha sólida na cor roxa, eu sei que eu tenho uma linha de tendência clássica, e quando eu tenho tracejada da cor verde, eu sei que aquela linha ela funciona para mim como um pullback. A espessura eu vou deixar em 1 mesmo e beleza. A gente também configurou já as linhas de tendência de pullback. Agora tem o último input aqui para a gente trabalhar, que é a linha de tendência de falso rompimento. Assim como o pullback que a gente tem ali na horizontal, a gente também vai ter o falso rompimento na diagonal. Então é aquela região que tinha uma linha de tendência, ele foi lá e fez o rompimento, voltou, não respeitou para o pullback, fez o rompimento novamente, e aí a gente tem o que a gente chama de falso rompimento, né? Aí a gente pode pegar uma operação ali também. Então se eu habilitar aqui como sim, eu vou estar deixando com que ele faça esse traçamento de falso rompimento também. Mais uma vez lembrando, se você não quiser que ele deixe o falso rompimento, você só marca aqui a opção como não. Marquei como sim, vou deixar um toque ou rompimento também para ele invalidar essa linha, para ele apagar ela, deixar o limite de 3 e dessa vez eu vou colocar essa cor vermelha aqui para eu saber. Então apareceu a linha roxa, eu sei que é uma linha de tendência clássica. Se apareceu verde, eu sei que ela é para pullback, e se ela tiver vermelhinha e linha pontilhada, eu sei que é para falso rompimento. Aqui embaixo a gente também tem o conjunto de alertas. Eu posso deixar aqui, ó, ativado como sim, para ele alertar toda vez que tocar nas minhas linhas de tendência, seja elas falso rompimento, pullback ou as linhas de tendências normal. Aqui no tipo de alerta eu posso colocar para ele aparecer uma mensagem em som, então ele vai me falar qual que é o ativo que está tocando, se é a de falso rompimento, se é de pullback, se é a LT normal, e também vai fazer um som. E aqui embaixo, ó, no cor da LT alertada, a gente pode configurar para ele trocar a cor dela. Então eu coloquei aqui roxo, verde e vermelho, só que quando ele tocar nessa marcação, a gente pode colocar para ele trocar de cor. Então, por exemplo, vou colocar esse azulzinho aqui. Se ele tocar em uma dessas marcações, ele vai alterar a cor dessas linhas para a cor que eu coloquei aqui embaixo. Assim eu vou saber que ele já tocou e em qual linha que ele tocou. Se você não quiser que ele troque a cor, é muito simples. É só apertar aqui em cima em none. Colocou aqui, ele não vai trocar a cor dela, somente vai alertar. Eu vou deixar aqui nessa cor azul e vou dar um OK. Feito isso, já consigo ver aqui no meu gráfico, ó, que ele tem duas regiões de linha de tendência de pullback. Então a gente tinha essa região, fez o rompimento, agora ela funciona como pullback. Aqui também tinha linha de tendência, fez o rompimento, ela ficou tracejada verde, significa que ela funciona como pullback. Essas pontilhadas aqui, ó, vermelho, a gente sabe que a gente configurou para falso rompimento. Então ele fez o rompimento aqui, foi lá em cima e rompeu de volta para baixo. Então ele fez o falso rompimento na diagonal. Se ela voltar aqui, a gente pode pegar uma operação de retração para venda. Bora para a parte prática, que é o que interessa. Ó, acabou de apitar aqui o Euro GBP, vamos pegar uma retração no modo de traçamento do falso rompimento. Então a gente consegue ver aqui essas linhas pontilhadas vermelhas, agora ela ficou azul porque tocou o alerta, né? Então a gente tinha essa zona aqui, ela fez o rompimento para cima, voltou para baixo, confirmando esse falso rompimento, e a gente agora acabou de pegar uma retração aqui nessa linha de falso rompimento. Bora aguardar finalizar essa operação. E tá lá, tropa, respeitou aqui a nossa linha de falso rompimento. Observem que agora que ela já respeitou, ela sumiu e deixou somente as outras que ainda não foram tocadas. GBP/USD tocou aqui na nossa linha de pullback, então conseguimos ver que essa tracejada é uma linha de pullback. Então ela estava respeitando aqui como linha de tendência de baixa, fez o rompimento para cima, agora ela tocou aqui, ó, nessa marcação a gente pegou uma retração, uma compra, né? Aqui é um throwback, né? Um pullback de alta. Bora aguardar o resultado dessa operação. E tá lá, tropa, mais uma operação bem sucedida aqui na linha de tendência de pullback. A Audi JPY acabou de disparar aqui, tropa, então vamos pegar uma retração, uma venda no modo clássico de linha de tendência. Aqui a gente ainda encontrou um ponto de confluência, ó. Aqui tem essa linha de tendência, aqui ele tem outra e aqui ele tem outra. Então a gente pegou aqui na zona mais distante, né, na última linha de tendência que tinha. Lembrando que são 3 linhas de tendência traçadas de momentos diferentes, porém todas elas com a mesma configuração. Todas elas estão indo dar agora o terceiro toque, né? Então é o primeiro toque depois da marcação. Bora aguardar o resultado dessa operação.
E tá lá, tropa, mais uma operação vitoriosa. E essa então foi a nossa aula de linhas de tendência. Eu espero que você tenha conseguido absorver o máximo desse conteúdo e comece a colocá-lo em prática agora mesmo. E uma observação, só as linhas de tendência elas são muito fortes por natureza, mas sempre coloque junto com uma outra análise para dar uma confluência a mais. Então seja aquela análise de estrutura ou até mesmo outros indicadores para dar mais assertividade ainda no seu operacional. Um forte abraço e até a próxima.